Imagina só essa situação. Você está com uma pessoa que você gosta muito, conversando com ela, e você passa um tempo tentando convencer ela de que você está certo sobre algum assunto. Isso já aconteceu com você alguma vez? Ficar investindo tempo e energia numa conversa para tentar ganhar a razão ou para tentar convencer o outro de que você tem domínio sobre aquele assunto ou de que você está certo sobre aquilo? Toda vez que a gente faz esse movimento, a gente está entrando em um debate. Até aí tudo bem. O que eu quero trazer, né, colocar luz hoje, é sobre a questão do apego ao ponto de vista. O que é um ponto de vista? Um ponto de vista é apenas a vista de um ponto, como diz Leonardo Boff, mas mais do que isso, o ponto de vista ele tem a ver, ele reflete, né, a nossa história, ele reflete as nossas crenças, os nossos valores. Toda vez que eu olho para alguma coisa e que eu emito uma opinião sobre aquilo, aquilo só é importante para mim. Aquela opinião, ela só é importante para mim, porque ela diz respeito às experiências que eu tive e tudo aquilo que eu vivi. Por isso que cada ponto de vista é muito diferente do outro. E toda vez que a gente se apega a um ponto de vista, a nossa tendência é tentar convencer o outro. A gente entra como se fosse numa guerra, tentando ganhar uma conversa, que muitas vezes vira uma discussão, ou um debate que vira uma discussão. E porque a gente estabelece aí uma concorrência, né? Quem é que vai ganhar e quem é que vai perder aquela batalha. E o que eu quero falar aqui sobre ponto de vista é que para a gente conhecer o ponto de vista de alguém, a gente precisa mergulhar na história dessa pessoa. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente ser capaz de conviver com os diferentes pontos de vista e entender que o seu ponto de vista é só seu e ele só é importante para você. Ele não tem importância para as outras pessoas e para o mundo. Porque, afinal de contas, ele é apenas uma versão da história, que é a sua versão. Falando de apego, né, as grandes verdades que a gente determina, que a gente escolhe para a nossa vida, é justamente isso, é um apego a um ponto de vista. Mas acontece que a gente perde muito com isso. Toda vez que a gente se apega ao nosso ponto de vista, a gente vira uma pessoa inflexível, a gente perde muitas oportunidades de aprender, né, com o ponto de vista de outras pessoas, e a gente também perde a nossa habilidade de separar as nossas opiniões daquilo que a gente está vendo, daquilo que são fatos reais. Conforme a gente vai vivendo a vida, a gente vai grudando, né, todos os fatos com as nossas opiniões. E isso gera muitos conflitos. A gente perde relacionamento por isso, a gente perde a oportunidade de aprender com outras pessoas por isso, a gente tende a polarizar por conta disso. Olha só, né, esse momento que a gente está vivendo já há alguns anos, né, mas tem ficado muito forte, cada vez mais forte, né, a polarização. Ou você é lado A ou você é lado B, os estigmas, a gente precisa colocar todo mundo numa caixinha. Isso acontece justamente por conta do apego que a gente tem no nosso ponto de vista. Desapegar do ponto de vista é um ato de compaixão comigo e com aquelas pessoas que estão à minha volta, com quem eu me relaciono. Isso abre as portas para inúmeras oportunidades de aprendizado, de envolvimento com o outro, né? À medida que a gente deixa cair por terra todas essas verdades e que a gente perde, né, a expectativa de fazer valer
o nosso ponto de vista, a nossa verdade, a gente consegue se envolver com as pessoas de uma forma muito mais saudável. A gente estabelece conexões diferentes e conexões que estão sustentadas no respeito, no amor e na compaixão, como eu já falei. Então, se você está vivendo aí conflitos nas suas relações e se tem se sentido desconfortável com tudo isso, experimenta, né? Conseguir olhar para essas conversas que você tem. Primeiro identificar se são conversas, se são debates, se são discussões e tenta trazer, né, para sua consciência em que momento você começa a defender o seu ponto de vista. Quando você perceber que você está entrando nesse movimento, né, que você está tentando começar a convencer, dá um passinho para trás e se propõe a ouvir o que o outro tem a dizer. Eu gosto de transformar as coisas em perguntas, né, as frases certas, as afirmativas em perguntas. Isso ajuda muito, né, a criar um canal de conexão e um espaço, né, de escuta. E escute o outro com curiosidade. A curiosidade, ela é uma forma respeitosa da gente mostrar para o outro que temos interesse, né, naquilo que ele traz, na visão de mundo dele, nas experiências e no ponto de vista. Então pensa sobre isso e depois me conta o que isso gerou aí, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.